Muito boa tarde, dando sequência na nossa programação, agora no período vespertino desse primeiro dia do evento. Tenho a honra de apresentar essa próxima palestra, que vai ser proferida pelo professor Eduardo Fleury Mortman, com o título Comparando as dimensões epistêmica e interativa do discurso em sala de aula de Química. O professor Eduardo é bacharel e licenciado em Química pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, em 1980. É técnico em Química, formado pelo Colégio Técnico dessa mesma universidade. Antes de ingressar na Faculdade de Educação da UFMG em 1983, como professor na área de ensino de Química, trabalhou por 3 anos como químico em indústrias e lecionou Química no ensino médio por 5 anos em escolas de Belo Horizonte. Já como professor da UFMG, fez seu mestrado em Educação na Casa, concluído em 1988. Em 1994, defendeu sua tese de doutorado na USP. Essa tese foi posteriormente ampliada e publicada pela editora da UFMG em 2000, sob o título de Linguagem e Formação de Conceitos no Ensino de Ciências. Em 1992 e 1993, realizou um sanduíche na Universidade de Leeds, na Inglaterra. Entre seus interesses de pesquisa destaca-se a relação entre elaboração de conceitos científicos e uso da linguagem em sala de aula de Química e Ciências. Trabalha também na pesquisa sobre formação de professores. Coordena um grupo de formação continuada na UFMG, chamado FOCO, com ampla tradição de pesquisa, produção de materiais e desenvolvimento profissional de professores. Além disso, o professor Mortman é bolsista pesquisador do CNPq. Então, com vocês, a palestra proferida pelo professor. Boa tarde, eu sou Eduardo Mortman, professor aposentado da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. É um prazer estar aqui no 3º simpósio de pesquisa em educação para a ciência, que é uma promoção da pós-graduação em educação para a ciência e a matemática da Universidade Estadual de Maringá. Eu vou falar para vocês sobre as dimensões interativas e epistêmicas do discurso em sala de aula de Química. Essa minha apresentação terá esse sumário, o que temos estudado, os conceitos de gravidade e densidade semântica de Maton, as dimensões epistêmicas do discurso em Química e a gravidade e densidade semântica, exemplo de 2 professores de Química do ensino médio e conclusões. Então vamos começar. Pois bem, então nós temos estudado a dimensão interativa do discurso em sala de aula. Nós propusemos em 2003 uma estrutura analítica, e essa estrutura analítica eu vou enfatizar aqui a abordagem comunicativa, mas ela tem 6 aspectos do discurso. Ela se baseia um pouco nessa questão da natureza dialógica do entendimento. Quer dizer, o Bakhtin formula uma questão em relação ao entendimento, que ele diz que toda pessoa, num processo de entendimento, ela formula suas próprias contrapalavras. Então, ela está entendendo o que o outro está dizendo porque ela está formulando uma série de hipóteses sobre o que o outro está dizendo. Então, quanto mais contrapalavras ele formular, mais profundo será o seu entendimento, né? Então, é nesse sentido que todo entendimento é dialógico, mesmo que a pessoa esteja sem fazer esse diálogo, né, para fora. E a estrutura analítica foi baseada nisso e na teoria de Vygotsky, que nós propusemos. Em 2003, nós lançamos um livro, Mini-Making Secondary Science Classroom, eu e o professor Phil Scott, da Universidade de Leeds. Então, nós também estabelecemos uma série de relações pedagógicas no discurso sala de aula, isso depois, posteriormente, num paper de 2011. Agora eu vou apresentar para vocês a
abordagem comunicativa. Então, vamos agora apresentar a abordagem comunicativa. A abordagem comunicativa, ela envolve duas dimensões. Uma dimensão é quantas pessoas estão falando. Então, normalmente na sala de aula você tem interativo, quando o professor faz perguntas e faz com que os alunos falem, e não interativo, quando apenas ele fala, normalmente expondo um ponto de vista. A outra dimensão tem por extremos o foco numa única visão, então você tem um único ponto de vista considerado, ou você contempla diferentes pontos de vista. Esse único ponto de vista que é considerado, normalmente é o ponto de vista científico, né? Então, é nesse sentido que a gente fala que o discurso é de autoridade, porque ele não permite a interação entre diferentes pontos de vista, ele considera apenas o ponto de vista científico. E o discurso é dialógico quando ele permite a interação entre diferentes pontos de vista. Então, o discurso é de autoridade, mesmo que o aluno às vezes apresente algum ponto, mas se o professor não contempla esse ponto que o aluno apresentou, ele continua sendo um discurso de autoridade, né? Mas quando ele contempla, quando ele traz aquele ponto de vista e o coloca interanimando outros pontos de vista, ele é dialógico. Com base nessas duas dimensões, nós temos 4 abordagens comunicativas. Então, o discurso pode ser interativo de autoridade, quando o professor dialoga com os alunos, mas esse diálogo é para apenas escutar o ponto de vista científico. Então, por exemplo, o professor pode iniciar uma sequência, o aluno responder e o professor avaliar. Esse é o famoso IRA. E que gera abordagem de autoridade, porque o professor avalia sempre aquela fala do aluno, e quando o aluno apresentar um ponto de vista dele, o professor pode simplesmente dizer que está errado e não confirmar. Por outro lado, é não interativo de autoridade, quando normalmente o professor expõe, né? O professor expõe um ponto de vista, que é o ponto de vista científico, e somente ele que fala, e esse ponto de vista é científico. A abordagem interativa dialógica, quando o professor, no diálogo com os estudantes, ele contempla esses pontos de vista que o estudante traz. Então, ele vai valorizar esses pontos de vista. E, por último, essa não interativa dialógica, parece meio um contrassenso, mas o professor, na sua própria fala, ele condensa pontos de vista que foram apresentados em relação a um determinado assunto. Então, essas 4 abordagens comunicativas são aquilo que constitui esse aspecto da estrutura analítica. Nós temos estudado também essa dimensão multimodal do discurso de salas de aula de ensino superior. O que é essa dimensão multimodal? Ela admite que o discurso não é constituído apenas pela linguagem verbal, né, oral ou escrita, mas que ele é constituído por um conjunto de modos que inclui, por exemplo, esses modos incorporados, como gestos, a fala, o olhar e a prosêmica, e inclui também vários, por exemplo, você tem representações multimodais que empregam gráficos ou empregam tabelas e assim por diante, ou equações matemáticas, equações químicas. Então, isso é um conjunto de modos semióticos que dá sentido. Então, nós temos estudado também esse conjunto semiótico, privilegiando essa ênfase na performance dos professores. Então, a gente estuda esses modos semióticos incorporados, que é o gesto, a fala, o olhar e a prosêmica. A prosêmica é uma propriedade que diz como que as pessoas relacionam entre si e com os objetos de conhecimento. Então, é isso que nós temos estudado até o momento. Então, o que essas abordagens interativa e multimodal ao discurso em sala de aula deixam de fora? Elas deixam de fora justamente essa dimensão epistêmica, que diz como que o discurso é recontextualizado em salas de aula de química e ciência.
Então, devem ser estudadas essas três dimensões em conjunto: as dimensões interativas, as multimodais, que dão conta de todos os conjuntos de modos semióticos que são usados, não apenas a linguagem verbal, né, e escrita na sala de aula, elas dão conta, então, de um conjunto de modos. E também essa dimensão epistêmica que diz sobre como que o conhecimento é tratado em sala de aula. Então, através desse estudo, nós tentamos responder como o discurso é distribuído entre professoras e os estudantes e como que os códigos são usados para incluir e excluir estudantes. O discurso da sala de aula não é neutro, é uma forma de exercer poder e controle sobre os estudantes. Então, o discurso científico ele é recontextualizado como discurso científico escolar. E ele chega ao estudante sob diferentes formas. E a gente pode, então, para falar dessas formas, localizar dois extremos, né? Ou os estudantes têm acesso a uma versão simplificada e empobrecida do discurso científico, que é um dos extremos, ou no outro extremo, os estudantes têm acesso a uma forma elaborada do discurso científico, que são capazes de mobilizar esse discurso para resolver problemas e participar da vida social. Entre esses dois extremos tem uma gama de matizes aí, que a gente está interessado, então, em revelar essas diferenças, em caracterizar o discurso de sala de aula em termos de poder e controle e ter acesso a essas diferenças de como o discurso chega, né, ao estudante. No ensino superior em particular, muito da evasão no ensino superior, nas áreas de ciência da natureza, ocorre por causa da incompreensão da linguagem, né? Ou nós poderíamos dizer dos códigos semânticos das disciplinas, que nós vamos clarear o que seja isso, e por aulas baseadas em flatlines, nas quais não são feitas ondas semânticas, que também nós vamos clarear o que é isso. Mas isso no ensino superior torna-se quase que inviável você estudar apenas a dimensão interativa e multimodal do discurso, que você vai estar negando a questão do conhecimento, que é uma coisa fundamental no ensino superior. Então, nós vamos estudar a teoria dos códigos de legitimação. Essa teoria dos códigos de legitimação é uma ferramenta sociológica para o estudo da prática. É um aprofundamento das teorias de Basile, Bernstein e Pierre Bourdieu e valoriza o conhecimento. A LCT também é um conjunto de ferramentas conceitual multidimensional e cada dimensão oferece conceitos para analisar um conjunto de princípios organizacionais ou códigos de legitimação de práticas subjacentes. Então, ela tem 4 códigos, né, que ela estuda: autonomia, especialização, semântica e temporalidade. Cada um desses códigos tem 2 conceitos centrais e esses conceitos podem variar ao longo de um contínuo, de muito fraco até muito forte. Então, nós vamos apresentar um estudo da semântica, do código semântico, estudando o que é a gravidade semântica e a densidade semântica, que podem variar, então, desde um grau muito fraco até um grau muito forte, tanto a densidade como a gravidade. Então, a semântica, são 2 modalidades na semântica. A gravidade semântica refere-se ao grau em que o significado se refere ao seu contexto. A densidade semântica refere-se ao grau de condensação do significado dentro das práticas socioculturais, sejam esses significados símbolos, termos, conceitos, frases, expressões, gestos, roupas e etc. Então, a gravidade semântica pode ser relativamente mais forte ou mais fraca ao longo de um contínuo de pontos. Quanto mais forte a gravidade semântica, mais o significado depende do seu contexto. Todos os significados relacionam a um contexto de algum tipo. A gravidade semântica, então, conceitua o quanto o significado depende desse contexto para fazer sentido.
E ao dinamizar esse contínuo entre uma gravidade fraca e uma gravidade forte, né, nós podemos analisar as mudanças ao longo do tempo. Então, podemos descrever o processo de enfraquecer a densidade semântica como se mover dos detalhes concretos de um caso específico para generalizações e abstrações cujos significados são menos dependentes desse contexto. Então, enfraquecer a densidade semântica é um movimento em que você vai usando mais generalizações, abstrações que estão distantes de um caso específico. Fortalecer a gravidade semântica, ao contrário, é como passar de ideias abstratas ou generalizadas para casos concretos e delimitados. Então a gente toma como exemplo essa professora que nós vamos mostrar, ela faz um discurso sobre a ebulição da água e esse assunto foi trabalhado pelos alunos. Então, a ebulição da água é algo que eles fizeram, né? Então, isso tem uma gravidade forte. Quando ela passa da ebulição da água para a ebulição dos líquidos, ela diminui a gravidade. Nesse sentido, ela faz um movimento de enfraquecimento da gravidade semântica. A densidade semântica, por sua vez, pode ser relativamente mais forte ou mais fraca ao longo de um contínuo de pontos. Quanto mais forte for a densidade semântica, mais significados são condensados nas práticas. O fortalecimento da densidade semântica é criar ou revelar constelações de significados. Por outro lado, pode-se descrever o enfraquecimento da densidade semântica como passar de um símbolo altamente condensado para um que envolve menos significados. Então, por exemplo, quando você tenta explicar um termo técnico de uma fonte acadêmica escrita em termos mais simples, você tipifica um número limitado de significados e reduz a amplitude de significados para aqueles dados nessa explicação. Vou tomar um exemplo do ouro, né? O ouro ele pode ser comumente entendido como um metal amarelo, brilhante, maleável, que tem sido usado em cunhagem, joalheria, odontologia e eletrônica. Então, nesse sentido, o ouro tem uma densidade baixa. Ele é um metal que você conhece algumas propriedades e usa nessas atividades, né? Mas dentro da disciplina de química, o termo pode possuir outros significados relacionados, por exemplo, a número atômico, massa atômica, configuração eletrônica, estrutura de rede e assim por diante. Então, o que acontece? Em química, o ouro está situado relacionalmente dentro de uma teia de significados estruturadas, complexas e em evolução, que a gente chama isso de as constelações. Então, imbuindo o termo com uma gama de significados muito maior. Então, a densidade do ouro em química é muito maior do que o ouro nessa prática mais cotidiana, né? A densidade semântica, portanto, traça um contínuo de forças com infinita capacidade de gradação. De posse desses dois conceitos, gravidade e densidade, a gente pode constituir, então, um plano semântico. O plano semântico, então, é quando você coloca a gravidade e a densidade semântica como eixos de um plano cartesiano. Então, ao fazer isso, você delimita 4 códigos diferentes, né? Um código corresponde ao discurso de práticas profissionais tecnológicas, né? Como existe na área de medicina, na área de engenharia, em que você tem que fazer seu discurso em relação a um caso. Então, a medicina, por exemplo, você sempre está estudando um caso de um paciente particular, né? Mas você usa um conjunto de conceitos. Então, a gravidade disso é muito forte, né? Porque esse caso particular. Mas você usa para abordá-lo uma série de conceitos que são densos, né? Esses conceitos têm muitos significados numa só palavra. Então, é nesse sentido que os discursos de práticas profissionais, tecnológicas, eles têm uma gravidade alta e uma densidade alta também. Já o discurso de disciplinas científicas é um discurso muito generalizado, né, com
muitas generalizações e abstrações. Esse discurso, então, tem uma gravidade muito baixa e é uma densidade alta, porque os conceitos exprimem muitos significados. Então, o discurso de disciplinas científicas como a física, a química e a biologia. Do outro lado, nós temos, por exemplo, o jargão especializado, onde a gravidade é baixa, mas a densidade também é baixa. Então, esse é um discurso que não tem tantos significados embutidos nos termos. E o discurso cotidiano, em que a gravidade é alta, a densidade é baixa, então é onde você está sempre falando em relação a um aspecto determinado do discurso, quer dizer, você está sempre situando aquele caso e você está sempre referindo a propriedades que são pouco densas, não tem tantos significados agrupados na palavra, é o discurso cotidiano. Então, este é o plano semântico, né? Então, o plano dos códigos semânticos que você cria quando você coloca esses dois conceitos de gravidade e densidade semântica lado a lado. Então, outra propriedade que a gente pode extrair quando a gente investiga a gravidade e a densidade semântica são os perfis semânticos, que é a conceitualização dos processos de fortalecimento e enfraquecimento da gravidade e da densidade semânticas, que permite que se trate o perfil semântico de práticas ao longo do tempo e a faixa semântica associada entre suas forças mais altas e mais baixas. Vamos a um exemplo. Então, ao traçar os perfis semânticos, nós temos aqui um exemplo de 3 perfis semânticos possíveis, né? Nós temos uma flatline em um discurso muito denso e pouco grave, que é um discurso, então, que envolve as disciplinas científicas e que fica apenas com a flatline, é o discurso A1, né? Ou pode ser um discurso A2, que também é uma flatline, só que esse discurso é muito grave, então ele se refere a um caso específico e ele é pouco denso. E nós podemos ter ainda o discurso B, que faz uma onda semântica, ou seja, ele desempacota significados, atinge uma gravidade alta e uma densidade baixa e depois ele reempacota significados para atingir uma densidade alta e uma gravidade baixa. Então, esse conjunto de discursos que é possível, nós estamos interessados em caracterizar essas ondas semânticas porque elas variam os códigos do discurso e permitem que os estudantes tenham acesso a um discurso mais variado. Então, a dimensão epistêmica do discurso e os níveis de gravidade e densidade semântica. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que agora descobrir qual vai ser o dispositivo de tradução que vai permitir que a gente possa enxergar a gravidade e a densidade semântica num discurso da química e usá-lo para traçar esses perfis semânticos. Então, a dimensão epistêmica do discurso da química escolar, ela vai ter 2 subdivisões. Uma dirá respeito à estrutura conceitual e a outra dirá respeito à comunicação do conhecimento. A primeira dimensão epistêmica, a estrutura conceitual do conhecimento químico, a ideia de que o conhecimento químico pode ser gerado e ensinado em 3 níveis, que é uma ideia do Johnston, né? Que ele formulou em 1991, e que já foi comentado por Talanger, por mim e Andrea e Lilavati, né, em 2000, que o discurso pode ser, então, macroscópico ou ao nível do fenômeno, submicroscópico ou ao nível teórico, que envolve as teorias moleculares, né, ou simbólico ou nível representacional. Quando a gente representa esses 3 níveis numa figura, a gente obtém um triângulo. Então, nós obtemos esse triângulo que tem os 3 níveis, né? O macroscópico, o nível do fenômeno, o simbólico, o nível representacional, e o submicroscópico, ou nível teórico. Então, esses 3 níveis são aqueles em que todo o conhecimento químico circula entre esses 3 níveis.
A organização desse tripleto com fins pedagógicos é representada por Van Berkel, Pilot and Build, como uma forma de ascender. A filosofia da maioria dos currículos em Química é que o estudante deve subir uma escada. A compreensão real do fenômeno vai ser atingida unicamente quando o estudante compreender os blocos construtores da teoria molecular da química, os átomos e as moléculas. Então, a partir desses níveis, nós vamos estabelecer os níveis de densidade semântica e suas relações com a estrutura do conceitual do conhecimento químico. Então, nós temos aqui uma tabela em que a gente coloca a densidade semântica variando de fraca ou forte, com 4 níveis, né? Em que o primeiro nível é o macroscópico ou fenomenológico, que relaciona conceitos empregados na linguagem cotidiana ao fenômeno. Assim, por exemplo, quando a professora relaciona a evaporação de um líquido à observação que ela faz desse líquido, né? Então, o nível 2 é o conceitual macroscópico, relaciona conceitos científicos com aspectos macroscópicos do fenômeno. Então, a associação entre a evaporação e a temperatura de ebulição de um líquido é um exemplo desse tipo de nível. Aí o nível 3, que a densidade vai se tornando mais forte ainda, porque ela vai se fazendo valer de uma série de conceitos que vai aumentando essa densidade. O conceitual submicroscópio requer a compreensão da teoria corpuscular para a explicação do fenômeno. Então, por exemplo, a associação entre a temperatura de ebulição de um líquido e suas propriedades moleculares. E, por último, o nível em que a densidade semântica é mais forte é o nível simbólico, que vai tratar de símbolos químicos, diagramas, gráficos e imagens. Por exemplo, quando a professora faz o diagrama de mudança de fase de um líquido. Agora nós vamos para a segunda dimensão epistêmica, a comunicação do conhecimento. Então, eu e a Djane Silva, né, que foi minha aluna de doutorado, é uma professora da Universidade Federal do Sergipe, nós notamos a existência de 3 níveis referenciais. Quando você fala em referentes específicos, por exemplo, a água que eu estou usando no meu experimento, quando eu falo de uma classe de referentes, eu falo os líquidos, então ela inclui essa água, mas é uma coisa mais geral, e quando eu emprego referentes abstratos, por exemplo, falo dos átomos, das moléculas que constituem essa água. Então, de acordo com os autores, é possível verificar um movimento progressivo de descontextualização no discurso científico escolar quando passamos da descrição para a explicação e, finalmente, para a generalização e ou a definição. Então, vocês vão observar que nisso aí nós estamos tornando a gravidade semântica cada vez mais fraca, né? A generalização tipifica a linguagem descontextualizada, né? A generalização nos move do domínio do sensível ao domínio do inteligível, porque eu não tenho mais obrigação com o sensível quando eu generalizo, né? Então, eu fico numa situação em que eu torno a coisa mais inteligível, mas eu não tenho nenhum compromisso mais com o sensível. Então, essa relação da comunicação do conhecimento e esses níveis de referencialidade vão se relacionar com os níveis de gravidade semântica. E aí eu vou ter também 4 níveis de gravidade semântica. Uma é a descrição, o resumo, que é a gravidade semântica mais forte, né? Que eu descrevo um referente específico presente ou relembrado da vida cotidiana. Então, quando eu estou falando sobre a água que eu estou fervendo, eu estou nessa descrição, né? Uma explicação que descreve o comportamento de uma classe de referentes. Então, quando eu passo para os líquidos, eu passo a falar dos líquidos no geral. Então, já não tem mais aquele referente específico da água, né? Então, eu tenho como exemplo relações entre propriedades e o comportamento observável dos referentes.
No nível 3, eu tenho a generalização, que é a apresentação de uma observação geral, o esboço de uma conclusão generalizada sobre um referente abstrato. Então, eu entro no nível dos padrões dos modelos. E, por último, eu tenho o nível 4, que é a abstração, a apresentação de um princípio geral, em que eu estou, então, agora no universo das leis e dos princípios. Então, agora nós vamos tentar expor a aula de Beatriz, um trecho dessa aula, em que nós havíamos, eu com a Adjane Silva, havíamos analisado previamente duas sequências de ensino. Uma se referia à termoquímica e a outra à cinética química, desses dois professores, que inclui Beatriz, usando a estrutura analítica de Mortimer Scott. E o que nós descobrimos nas aulas de Beatriz? Então, para a Beatriz, nós encontramos que as suas aulas seguiam um padrão. Primeiro, os estudantes faziam experimentos nas quais as concepções alternativas que eles traziam eram explicitadas. Então, essa era uma parte que era dialógica e interativa, porque eram os estudantes que faziam os experimentos, eles interagiam entre si, e eles expunham todos os seus pontos de vista e expunham também o entendimento que eles tinham daqueles fenômenos, e com pouquíssima intervenção da professora. Então, era uma abordagem comunicativa dialógica e interativa. A partir desses experimentos, a professora começava a problematizar essas concepções. Ela problematizava isso, primeiro, levantando quais eram essas concepções, numa abordagem dialógica interativa, e, paulatinamente, ela ia problematizando as concepções e introduzindo a visão científica, numa visão de autoridade interativa. Depois ela fazia revisões. Essas revisões em que ela levanta vários pontos de vista, que é o dialógico não interativo, né? Que na fala dela ela tem um conjunto de pontos de vista, ou até ela fazia isso em diálogo com os alunos. E depois que ela fazia essas três abordagens comunicativas, o restante da sequência de ensino é trabalhado numa abordagem de autoridade interativa e não interativa. Quer dizer, interativa, que ela interagia com os estudantes, mas valorizando apenas o ponto de vista científico, e não interativa quando ela expunha, né, algum ponto de vista científico também. Então, nós vamos apresentar primeiro a aula de Beatriz, né? Essa aula de Beatriz, então, teve 43 minutos. Nós distinguimos 3 episódios. Nos 2 primeiros, ela desenvolveu a definição de processos endotérmicos no primeiro episódio e exotérmicos no segundo. No terceiro, ela construiu um gráfico de variação de entalpia de uma reação de combustão. Então, ela começou o primeiro episódio relembrando os experimentos que os estudantes fizeram numa aula prévia envolvendo mudanças de estado físico da água. Ela dirigiu várias perguntas aos estudantes relacionadas a esse fenômeno. Então, ela, como eu disse, segue bem o padrão que ela seguia, né? E ela vai dirigir uma série de perguntas aos estudantes relacionadas àquela experiência que eles fizeram. Depois ela introduz o tema das partículas e ela continuou a discutir com os estudantes. Por meio dessa discussão, ela recapitulou os conceitos de temperatura, energia cinética, mudança de estado físico e modelagem usando o modelo de partículas. Ela então recapitulou o conceito de interação entre as partículas de um sistema, moléculas, no caso da água, né? E por meio desses conceitos ela introduziu a distinção entre processos que absorvem energia e processos que liberam energia. Ela então definiu processos endotérmicos e exotérmicos. Ela desenhou no quadro uma representação, um gráfico representando a mudança de fase da água em termos de energia. E após isso ela recapitulou vários conceitos envolvidos, inclusive os fenômenos específicos tratados no início da aula. Agora nós vamos analisar a aula de Beatriz em termos da densidade semântica.
As interações discursivas entre Beatriz e seus estudantes correspondem a mudanças nos dois aspectos da dimensão epistêmica, a estrutura conceitual e a comunicação do conhecimento. Essas duas dimensões correspondem à densidade e à gravidade semântica. Então, no início, a densidade semântica relacionada com a estrutura conceitual é fraca, pois os conceitos estão relacionados aos resultados experimentais e muito próximos da linguagem cotidiana. Ela fala em temperatura, em ebulição, em ponto de ebulição, em mudança de estado físico e em calor. Então, nós estamos no nível 1 da densidade semântica, que corresponde ao uso da linguagem cotidiana para falar de fenômenos. Dando continuidade, Beatriz introduz alguns conceitos, a temperatura de ebulição e equilíbrio térmico, para explicar o que ocorreu, porque a água no tubo de ensaio, que estava dentro de outro beco com água, não entrou em ebulição. Estamos aqui no nível 2 da densidade semântica, que corresponde ao uso da linguagem científica para falar de fenômenos macroscópicos. Mas aqui, o que mudou? É que ela passa a usar a linguagem científica e ela passa a definir alguns conceitos científicos. A seguir, Beatriz introduz a teoria molecular por meio das questões. O que podemos dizer sobre a partícula desse sistema? O que está acontecendo? Pensem sobre as moléculas do líquido, pensem sobre as moléculas do gás. Então, ela faz os estudantes refletirem sobre o fenômeno vivido e observado através do modelo molecular. Na discussão que se seguiu, emergiram os conceitos de interação intermolecular e pressão de vapor para explicar as mudanças de estado físico. Isso moveu a discussão do nível macroscópico ao submicroscópico, situando a densidade semântica no nível 3. Essa condensação de significados alcança o valor máximo nesse episódio com o desenho do esquema que simboliza o processo endotérmico. Então, ela faz um esquema no quadro, em que ela coloca a energia dos componentes, né? Então, a água, qual a energia da água antes de entrar em ebulição e quando ela entrou em ebulição, e ela mostra que há uma variação com isso no tempo, né? Então, ao fazer esse gráfico, ela muda a densidade para o nível 4 da densidade semântica. Agora nós vamos analisar em termos de gravidade semântica. Nesse episódio, inicialmente, o referente presente no discurso é a água que entrou em ebulição. Então, nós temos nível 1 para a gravidade semântica. A água é um referente específico. Na continuação do episódio, o referente passa a ser a classe dos líquidos. Enquanto o líquido está em ebulição, então ela transforma naturalmente a água numa classe, que é a classe dos líquidos. Então, nós vamos para o nível 2 para a densidade semântica. O líquido é uma classe de referentes. Com a introdução da teoria corpuscular, o referente passa a ser o modelo da matéria. Pensem sobre as moléculas do líquido, pensem sobre as moléculas do gás. Vou ter um material com muita interação intermolecular, então ele terá um ponto de ebulição maior. Então, a gravidade semântica se torna mais fraca, pois a referência deixa de ser o experimento realizado com as moléculas de um líquido e de um gás genérico, o que, por sua vez, permite novamente a descontextualização do discurso sobre a forma de uma generalização. Quanto mais forte a interação intermolecular, menor é a pressão de vapor. Ela introduz essa generalização. Então, ela vai para o nível 3 da gravidade semântica, onde ela está lidando com generalizações. Então, dando continuidade, Beatriz representa os processos graficamente, o que corresponde a uma mudança de densidade semântica, que nós já discutimos, né? E apresenta a definição de processo endotérmico, o que corresponde a uma generalização, né? Que corresponde ao nível 3 da gravidade semântica. Nós chamamos processo endotérmico a todo processo que absorve calor. Essa é a definição que temos. Processos endotérmicos que absorvem calor. E ela fez essas mudanças na gravidade e na densidade por meio do uso de relações pedagógicas. Primeiro, para promover a continuidade, em que ela usa de referentes micro, meso e macro, referência a outros pontos da aula, que é o micro, o meso a outras
momentos na sequência de ensino e o macro a outros momentos no currículo escolar. Por exemplo, ela faz uma menção à parte de propriedades coligativas que eles haviam estudado em outros pontos do currículo escolar. E ela faz também relações pedagógicas entre explicações científicas e explicações pedagógicas, explicações cotidianas, desculpa. Aí, o que são as ondas semânticas no discurso de Beatriz? Então, a gente vai ver que a densidade semântica, então, ela variou nesse período inicial de aula, que são 12 minutos. Ela saiu do nível 1, foi no nível 2, no nível 3 e no nível 4. Então, ela completou uma onda semântica ascendente. E com a gravidade semântica, ela usou apenas o nível 1, 2 e 3. Né? Então, esse é o gráfico de Beatriz. Né? Lembrando que a gravidade semântica varia de descrição para explicação, explicação para generalização e generalização para abstração. E que a densidade semântica varia do nível cotidiano, né, para um conceitual macroscópico, depois para o conceitual submicroscópico e depois para o simbólico. Então, o Edson foi o outro professor que a gente observou que também ensinou termoquímica e cinética química, mas ele apresentou um padrão muito diferente. Ele se mantém quase o tempo todo na densidade semântica forte. Ele não faz os movimentos que Beatriz faz. Ele dá saltos na gravidade semântica ao trazer exemplos para explicar os conceitos muito descontextualizados. Então, quando a gente observa a variação da gravidade e da densidade semântica, a gente observa que para a gravidade semântica, o Edson dá saltos semânticos, né? Ele sai ali, por exemplo, do nível 3 de gravidade semântica e dá um exemplo concreto, né? Vai no nível 1, mas depois ele volta no nível que ele estava. Então, esses saltos semânticos são bem característicos da gravidade semântica do Edson. Por outro lado, a densidade semântica, a característica são essas flatlines. Por exemplo, ele fica no nível 4, que é o nível simbólico, quase o tempo todo que ele está explicando processo endotérmico e processo exotérmico. Ele já dá a definição a partir dessas categorias simbólicas muito densas, né, que ele está usando. Então, essas são as características do Edson, que são bem diferentes das características da Beatriz. Então, como conclusões, há uma forte evidência de que a produção de ondas semânticas favorece a aprendizagem. Então, como nós dissemos, o discurso de Beatriz tem ondas semânticas e ele favorece a aprendizagem, e o discurso de Edson, que não apresenta essas ondas semânticas, normalmente tem flatlines, né? Ele não favorece a aprendizagem. A relação entre a exclusão, inclusão e os perfis semânticos é que, em geral, a presença de todos os níveis produz um discurso mais inclusivo, e a ausência de certos níveis torna um discurso menos inclusivo. E esse salto entre os níveis favorece um discurso menos inclusivo também. Quer dizer, você simplesmente dá saltos, quer dizer, você sai de um nível muito abstrato e depois dá um exemplo concreto, mas depois você volta diretamente para o nível mais abstrato. Então, Beatriz dá aulas em uma escola privada para a classe média e Edson dá aula em uma escola pública de periferia. Essa é uma diferença importante entre os dois. Nós não estamos querendo dizer que toda aula em escola privada vai ter essa característica e toda aula em escola pública vai ter a outra característica, mas nos parece uma observação importante. E a análise dos perfis semânticos do discurso tem um potencial para elucidar os princípios que conformam o discurso escolar da química, e também para diferenciar as formas de conhecimento apresentadas e distribuídas ao aprendiz. A importância da representação gráfica dos perfis semânticos é vital. Quer dizer, esses perfis semânticos
Eu acho que a gente tem que aperfeiçoar essas representações gráficas para que isso seja traduzido num esquema visual que impacte, né? E por último, não pretendemos esgotar a análise do discurso pedagógico do conhecimento químico. Esse conhecimento apresenta ainda uma linguagem multimodal e há outros aspectos importantes a serem explorados, como o uso das imagens e da linguagem matemática na química. Também não pretendemos que os níveis apresentados pelas dimensões semânticas sejam definitivas e universais para toda a situação de ensino. Isso nós já descobrimos fazendo outros estudos. Quer dizer, a cada disciplina que a gente estudar, se a gente estudar a física, nós não vamos ter os mesmos níveis semânticos. Se a gente estudar a biologia, também nós não vamos ter os mesmos níveis semânticos. Talvez os níveis de gravidade sejam os mesmos, mas o nível de densidade sempre vai variar. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. E vamos então à fase de perguntas. Obrigado.